Estamos no ar com o seu programa Bem-Estar Criança aqui no canal Net Cidade, o canal da gente. Toda segunda às 22h30, reprises em horários alternativos. No programa de hoje o tema é a saúde bucal. Como todos os anos a gente tem abordado esse assunto com o Dr. Mário, que novamente está conosco, assim como teve em 2013 e também em 2012. Dr. Mário, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado. Sempre que o senhor está presente conosco, a repercussão depois o pessoal fica sempre perguntando, buscando mais informações. Fala, tem que gravar de novo com o Dr. Mário. E hoje, doutor, a gente vai falar muita questão de medicamentos, principalmente são dados para crianças, né? E que trazem problemas para a carga dentária, para os dentes. As mães às vezes não imaginam, mas até quando ela está gestante, alguma medicação que ela tome pode trazer problema para o bebê? O que comenta-se muito sobre o escurecimento, mancha nos dentes provocados pela tetraciclina, que é um antibiótico. E muitas pessoas até perguntam se a tetraciclina, né, quando se administra em grande quantidade, pode provocar cárie dentária. Não, isso é um mito, não existe nenhuma relação entre o antibiótico, principalmente a tetraciclina, e a cárie dentária. O que muitas pessoas às vezes confundem é que acham que, como o antibiótico ele é contra os micro-organismos, né, e que assim como ele ataca os micro-organismos, poderia também atacar o dente, o esmalte do dente. Mas não existe nenhuma associação entre o antibiótico e a cárie dentária. Tá. Quando a mãe está gestante, alguma medicação que ela venha a tomar pode trazer problema para a saúde bucal da futura criança que vai nascer? O que a gente sempre recomenda é assim, né? Quando a mulher está gestante, tudo aquilo que ela for ingerir, seja um medicamento, um alimento, ela deve sempre procurar o seu médico, né? E também o seu dentista, porque a gente fala que a odontologia hoje ela é intrauterina, ela começa, né, já com a odontologia intrauterina. No caso especificamente da tetraciclina, o que a gente sempre procura esclarecer é o seguinte: quando a mãe está desde o 3º mês de gestação até o nascimento da criança, até uns 3, 4 meses, se for administrado em grande quantidade esse antibiótico, principalmente a tetraciclina, ela pode alterar assim na formação do dente. Pode aparecer dentes com a coloração amarelada, acinzentada e tudo. Mas a gente fala somente quando é administrada em grande quantidade e ainda na época da formação dos dentes. Uma vez formados os dentes, já estando erupcionados na boca, não há risco nenhum desse antibiótico provocar qualquer tipo de má formação. Outra coisa que está associado também aos antibióticos é o seguinte: quando se administra um antibiótico a uma criança, independente de ser uma tetraciclina ou não, usa-se muito as suspensões adocicadas para que facilite a aceitação por parte da criança. Então, aí é que está o grande problema. Então, não é sobre a propriedade, não é o componente físico do antibiótico que vai promover alguma coisa com relação à destruição de um dente, nada. E sim a sacarose que muitas vezes está nesse medicamento. Então, existem 3 coisas que a gente gostaria que fosse muito bem observado pelas mães, né? Em primeiro lugar, quando é administrado os medicamentos, que geralmente o que se dá para a criança? São medicamentos que têm suspensão adocicada, né, que são tipo xaropes. Então, o que acontece? Durante a ingestão desse medicamento com a sacarose, né, há sim uma maior possibilidade, ainda mais se a criança já tiver com dentes instalados na boca. A segunda causa também é com relação à alta acidez, muitas vezes alto teor ácido desses medicamentos. E o terceiro é que normalmente os pais negligenciam um pouco a escovação, a higiene bucal da criança quando ela está adoentada. Então fica com peninha porque a criança vai chorar, a criança não vai aceitar a escovação, e aí é que é o grande erro. Porque se você administrar o antibiótico, o medicamento, mesmo adocicado, e você fizer uma prévia higienização dessa boca, né, dos dentinhos, e após a ingestão do medicamento também, desaparece o problema. Ou então, a gente até recomenda
que seja dado, né, através de cápsulas, comprimidos ou injeções, ao invés dessas soluções, essas suspensões, né, com xaropes que são adocicadas. Então, agora, uma coisa que preocupa algumas mães, eu já observei isso, algumas amigas conhecidas, é quanto o momento de começar a nascer os dentes. Existe um momento correto? Porque a mãe fica preocupada, né? A criança já começa a ter alguns meses, ela já quer que o filho tenha dente. Existe um momento... Tem o dente e o cabelo, né, Tadeu? É o dente e o cabelo. Alguns já nascem cabeludos, viu? Não, então, os dentes é o seguinte, né? Normalmente, a dentição decídua, né, que é a dentição temporária, ela se inicia por volta dos 6 meses de vida. Só que existem casos em que surgem, né, dentes já no nascimento da criança, que é o dente natal, que chama. Geralmente do nascimento até os 2 meses. E existem dentes que nascem dos 2 aos 4 meses, que são os dentes neonatais, que não é assim, vamos dizer, não seria normal, né? Porque na verdade deveria ser a partir do 6º mês de vida. Então, se isso acontecer, tem que levar realmente ao odontopediatra para saber. E também o não nascimento, né? Se até os 6, 8 meses não erupcionou ainda nenhum dentinho na boca da criança, levar ao odontopediatra, porque de alguma forma pode estar havendo até uma retenção na erupção desse dente. E uma outra preocupação que essas mães colocam é que algumas crianças apresentam febres, apresentam alguns sintomas aí que as deixam preocupadas. É normal? Sangramento, dor? Quando nascem os dentinhos, né? Existe sim. Normalmente, o que acontece quando começa a erupcionar os primeiros dentes de leite, né? Os dentes descidos? A criança sente uma irritação na gengiva. Então ela coça essa gengiva com a mão, põe muito a mão na boca e muitas vezes a mãozinha da criança está contaminada. Então, primeira coisa, coceirinha, né, na gengiva do bebê. Então a gente recomenda os mordedores, né? Existem hoje no mercado mordedores com gel dentro, né? Eles são de borracha com gel. Então a mamãe coloca na geladeira para que ele fique durinho e isso facilita. Primeiro, por ele ser duro, né, estar congelado, ele facilita a tirar essa coceira, essa irritação da criança e facilita também a erupção do dentinho. Com relação até à diarreia, né? Muitas mães comentam que, poxa, o meu bebê está nascendo os dentinhos e ele está com as fezes muito mole e tudo. Acontece o seguinte, a diarreia também pode ser provocada pela contaminação, que como a criança põe muito a mão na boca, e é difícil você estar com a mão da criança sempre limpinha e tudo, e isso pode sofrer uma alteração da flora intestinal. E sem contar que também nessa fase em que estão nascendo os primeiros dentinhos, né, 6, 8 meses de vida, também é quando há uma alteração da alimentação. A criança está largando o leite de peito, está começando com a mamadeira ou com uma alimentação mais sólida, e isso faz alterar também as fezes da criança. Com relação à salivação, é muito comum, sim, a criança salivar muito na época em que estão nascendo os dentinhos, porque coincide com a fase em que está havendo a maturação das glândulas salivares. Então está começando a terminar a formação, terminar não, mas está começando uma transformação nas glândulas salivares, que a gente fala maturação, e isso faz com que a criança salive mais do que o normal. Mas nada preocupante, não. E com que tempo de vida a criança já está com a boca com todos os dentes de leite? Então, conclui esse nascimento. A cronologia da erupção é por volta de 6 a 8 meses que começa, né, e vai até 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos de idade. Agora, existem alguns hábitos, né, das crianças e das próprias mães, principalmente quando a criança começa a chorar, é chupeta na boca da criança, né? Ou o que o senhor até colocou, da criança colocar a mão sempre na boca, e não só para coçar, mas já chega uma certa idade que ela começa a chupar o dedo. Isso vem a trazer problema para a dentição? Aí a mãe fala, mas é dente de leite, esse dente vai cair, vai vir no outro. Daqui a pouco a gente até fala mais sobre essa troca. Mas vem a trazer problema, mesmo no dente de leite, a chupeta, o dedo na boca. Sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, né? Roer unha. Roer unha, isso. Até os 2 anos de idade é a fase em que a criança está reconhecendo mais a boca, né? Então tudo ela quer levar na boca, que é uma intimidade maior do bebê com a boca. Então é comum.
Outra que a gente sabe que o feto mesmo, né, enquanto ainda está em formação, é comum o dedo na boca. Então a criança já nasce, e outra, a mão está muito próxima da boca do bebê. Então o chupar dedo é quase que automático. Então o que a gente recomenda, a preocupação é a seguinte: qual é o grande problema de chupar o dedo? Porque além de o dedo não ter uma forma anatômica da boca, não tem nada a ver, você vai provocando uma deformação. E essa deformação é muito visível, né? Uma criança que chupa o dedo, ela vai ter uma série de alterações na dentição. Por exemplo, o que a gente chama de mordida aberta. Ela, quando fecha a boquinha, os dentes de trás tocam, os da frente não. Então ela não consegue fechar a boca, vai vendo uma deformação. Mordida cruzada, né? Normalmente a gente tem os dentes superiores sobre os inferiores, isso é o normal. Criança que chupa chupeta, ou o dedo principalmente, durante muito tempo, pode haver uma inversão, por isso chama mordida cruzada, né? Ela coloca os dentes inferiores sobre os dentes superiores. E com relação também à chupeta, é assim, é o menos mal, né? Porque a chupeta, até uns 2, 3 anos de vida, ainda não é tão ruim, porque ainda há a possibilidade de, largando nessa idade, de voltar ao normal, essa deformação, lógico, desde que não seja muito. O problema é só colocar a mesma chupeta quando a criança solicitar, porque às vezes é afetivo o problema, né? Então, por exemplo, a criança chora, é mais fácil você colocar a chupeta. Então, é aguardar o momento certo, não deixar essa história de uma chupeta na boca, uma chupeta pendurada, uma chupeta não sei o que, isso aqui não pode. Você tem que deixar de preferência a chupeta longe da criança, não deixar a criança dormir com a chupeta. Porque quando você iniciou essa pergunta, você falou assim, e os hábitos bucais? O que quer dizer hábitos? Hábitos é você manter uma coisa durante muito tempo. Você chupar a chupeta um dia, chupar o dedo um dia, mascar o chiclete um dia é uma coisa. Agora, você manter isso como uma constância, isso é hábito. Hábito vira vício, e vício prejudica. Nós vamos então para um rápido intervalo, doutor Mário, e voltamos no segundo bloco com mais informações do doutor Mário, dentista, aqui no Bem-Estar Criança, para você, mãe, né? Tomar cuidado aí com o seu recém-nascido, para você que está gestante, né? A Mayra Rafaela é mãe de segundo filho da Mayra, ela que participa conosco do Lente Esportiva, né, Mayra? Deve estar em casa aí nos assistindo. Aproveita aí e confira as dicas do doutor Mário.